Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama e ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Amém? Aleluia. Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, obrigado por essa manhã, pela tua presença, por tudo que já aconteceu aqui nesse lugar. Agora eu te peço, Pai querido, Pai amado, fale conosco através da tua palavra, glorifique o teu santo nome, abençoe e abra o nosso entendimento, o nosso coração. Rendemos graças a ti, te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Aqui vai falar do paralítico, essa palavra vai falar do paralítico, mas nós vamos ver aqui nessa palavra, a disponibilidade desses homens e a gente vai ver a necessidade desse paralítico. E nós vamos ver que esse paralítico, ele se permite ser ajudado. Porque é isso que a gente precisa entender. Nós sabemos que Deus, ele vai precisar usar pessoas, porque ele vai usar pessoas. E às vezes o Senhor quer usar pessoas e a gente acha que Deus vai descer da glória dele para nos servir. Não, ele vai ter que usar pessoas. E aqui nós vamos ver que esse paralítico, ele tinha uma necessidade. E se apresenta na vida dele homens querendo ajudar e levando eles até Jesus. E o interessante é que quando é uma disponibilidade que vem de Deus, porque quando eles chegam ali naquele lugar, eles veem uma dificuldade, tinha uma dificuldade. E nem por isso eles perderam o foco que era colocar Jesus colocar o paralítico frente a frente a Jesus. Então, como é bom quando a gente entende que tem momento que nós precisamos ser cuidados, irmãos. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. Se você estiver plantando coisas boas, a gente sabe que vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos precisar de ajuda. Não tem como a gente achar que pelo fato de conhecermos a Cristo, servirmos a Cristo, que nós não vamos precisar de ninguém. A gente precisa entender que todo ser humano vai chegar um momento da sua vida que vai precisar de alguém. E como é bom quando a gente tem alguém que possa nos ajudar e estender a mão. Isso é nobre. E a gente vê esse paralítico numa necessidade. E a gente vê esses homens dispostos a ajudá-lo. Então, quem tem essa disponibilidade, mesmo no meio da dificuldade, não vai ficar murmurando. Porque tem pessoas, às vezes, que se prontificam, mas qualquer adversidade que acontece no caminho, a pessoa já começa a murmurar, já começa a reclamar, já começa a maldizer. Não, se é uma disponibilidade de Deus, você vai entender as adversidades e você vai permanecer até com que conclua a obra que precisava ser feita. Porque quando eles chegam ali, Jesus estava, a palavra de Deus está falando que ele estava num daqueles dias ensinando. E ele estava sentado, tinha fariseu, tinha doutores da lei naquele lugar. E era uma grande multidão, ele estava dentro de uma casa. E ele estava ali ministrando para aqueles que estavam dentro da casa e para aqueles que estavam fora. E quando aquele paralítico chegou com aqueles homens, eles viram que eles não conseguiriam colocar aquele homem frente a frente a Jesus. E aí eles olham e entendem que pelo telhado eles conseguiriam fazer esse feito. E assim eles o fazem. E quando Jesus vê
Acontecendo aquele momento, Jesus olha e vê fé naqueles homens, vê fé na vida do paralítico, e a gente vê que o Senhor, ele perdoa o quê? O Senhor libera uma palavra perdoando os pecados, porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele gera morte, e tem momentos na vida da gente que nós vamos ficar, dependendo da caminhada, da direção que estamos indo, a gente vai ficar estagnado, paralisado. A gente vai ficar, muitas das vezes, atrofiado. E aí a gente vê essa disponibilidade aqui nessa palavra. A gente vê esse paralítico se permitindo. Então, se permita. Permita que alguém esteja do teu lado, permita que alguém esteja te orientando, permita que alguém, porque aqui a necessidade desse homem era, ele precisava que alguém o carregasse, mas como eu disse aqui, ele foi carregado numa maca, ele podia ficar com medo de cair daquela maca. Porque quando você depende de alguém para te apoiar ou para te segurar, sempre a gente se sente inseguro. Não é a criança, porque tem criança que às vezes a criança está no alto, você abre os braços, manda a criança saltar. Tem criança que é afoita que salta. Outras têm medo, até pegar confiança, até entender que você vai ficar ali segurando, e assim somos nós também. Mas esse paralítico, ele tinha uma necessidade e ele permitiu. Nós precisamos permitir que sejamos ajudados e nós também precisamos permitir com que Deus trabalhe e nos abençoe. Porque muitas das vezes nós nos boicotamos quando nós achamos que nós não temos direito, quando nós achamos que nós não merecemos, quando nós achamos que todo mundo tem direito, menos nós temos direito de sermos abençoados. E muitas das vezes não é ninguém que está atrapalhando a tua bênção, somos nós que estamos nos boicotando com nossos pensamentos, com as nossas falas, com as nossas atitudes. E isso tudo a gente precisa ser liberto pela palavra para entender que o nosso Deus, ele é um Deus de bênção, de misericórdia, e ele tem bênção para todas as coisas na vida da gente. Hoje de manhã eu cheguei aqui, eu estava falando com a Suene. Eu até falei, Suene, eu vou falar isso para a igreja. Por quê? Porque na sexta-feira ela não estava e eu senti falta, porque, irmãos, a gente sente falta das pessoas. E eu sempre falo, aí eu falei para Jerusa, quando eu cheguei em casa, eu falei, Jerusa, o que houve com a Suene? Ela está doente, aconteceu alguma coisa? Ela não estava. Porque, irmãos, a gente está caminhando o ano todo, a gente está louvando, a gente está glorificando. Quando chega na hora do momento da festividade, que tem mesas, a gente fica de fora. E o Senhor, ele ministrou ao meu coração que a gente tem que estar muito atento, porque sabe o que o Senhor falou para mim? Que muitas das vezes, quando a gente não entende que é um momento de confraternização da igreja, que a gente passou, porque a gente passou o ano todo junto, né? Chorando, louvando, glorificando, servindo a Deus. Aí quando chega no momento você quer ficar de fora, é como se você estivesse tardando a tua bênção. Por quê? Porque é um momento que o Senhor preparou uma mesa para que todos nós pudéssemos estar assentados. Gente, aqui está muito frio, está vindo muito em cima de mim. Não dá para abaixar um pouquinho, não. E aí a gente fica de fora, a gente fica tarde, é como se você, no momento do banquete, você vai ficar de fora. E aí a gente não atenta para aquilo. Eu até falei, Suane, você não vai ficar de fora não, porque a tua bênção está chegando. Mas a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes, foi o que o Rafael falou, o inimigo da nossa alma, ele sempre vai arrumar um jeito, irmão, para deixar a gente de fora. Ele sempre vai com as artimanhas dele, porque às vezes é uma coisa assim, simples, mas que ele bota uma dificuldade e a gente acaba caindo na estratégia do adversário da nossa alma. E nós precisamos estar atentos. E aí, porque a diaconisa André também estava com o pé inchado. Eu falei, André, o menino já está aqui, como é que você não vai vir? Ah, mas eu não estou conseguindo colocar. Eu falei, vem de chinelo. Teu pé está inchado. Aí, graças a Deus, ela veio. Porque, irmãos, a gente não tem noção do que é mundo espiritual. E quantas das vezes a gente está próximo da nossa vitória e a gente volta para o final da fila. Porque a gente não entende que se a gente faz parte, se tem uma mesa, não é para ninguém ficar de fora, não. Ninguém vai ser excluído. Deus não quer excluir ninguém, mas só que muitas das vezes nós nos excluímos.
Às vezes é uma coisa banal, é uma coisa simples que a gente pode resolver de uma outra maneira e a gente não consegue resolver e a gente acaba ficando de fora daquilo que Deus preparou. Graças a Deus, eu falei para ela, eu estou falando isso porque foi o que Deus ministrou ao meu coração, irmãos. E foi o que o André falou, irmãos, a gente precisa estar atento com aquilo que Deus está liberando desse altar. Deus tem liberado bênção desse altar. Vai ficar de fora quem quiser ficar de fora. Se você não quer ficar de fora, fica atento. Nós temos orado, nós estamos falando de jejum, nós estamos pedindo para Deus dar sensibilidade para a igreja poder ouvir a voz de Deus. Porque o adversário, ele vai sempre dizer que não. Ele sempre vai dizer que não pode. Ele sempre, muitas das vezes, vai sugestionar, trazendo à nossa memória o nosso passado. Mas aí, quando ele trouxer esse passado, a Bíblia vai dizer que dos nossos pecados, e você tem que verbalizar, não, a palavra de Deus diz, o meu Deus diz que do meu pecado ele não lembra mais, porque eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram. Nós precisamos, através da palavra, tá liberando palavra favorável a nós. Porque o adversário ele vai estar sempre tentando uma artimanha, um meio para nos oprimir, para nos entristecer, para a gente se boicotar, para a gente ficar de fora, para a gente não fazer parte. E nós é que temos que estar atentos. Eu até falei para a GG, se você tivesse me falado, eu ia ligar para ela, eu creio que ela ia entender e ela ia chegar aqui. Porque não é para ninguém ficar de fora, a não ser se for algo muito urgente. E às vezes é coisas banais, irmãos. O adversário ele não tem pressa de derrubar a gente, não. O adversário é porque ele vem comendo pelas beiradas. Qualquer descuido que a gente dá, que nós somos humanos, ele entra e faz a confusão que ele quer fazer. Ele entra e arma as estratégias dele, mas ele está repreendido nessa casa no nome de Jesus, porque nós vamos repreender esse adversário que tem tentado contra as nossas vidas. Porque nessa palavra, a gente vê esse paralítico se permitindo, então se permita ser abençoado por Deus. Não se boicote. A Bíblia vai dizer que tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Nós temos direito, nós somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos do Senhor. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. Então toma posse desses direitos, porque você tem direito de ter uma vida abençoada, você tem direito de ter um relacionamento abençoado, você tem direito de ter uma vida financeira abençoada, você tem direito de ter uma família abençoada. Tudo que ele conquistou, nós temos direito. E é isso que nós precisamos entender. E não deixar o adversário com as artimanhas dele, porque ele não chega, muitas das vezes, fazendo estardalhaço, não. Ele vem pelas beiradinhas mesmo, aqui, ali, soprando, sugestionando, gesticulando, falando. Nós é que precisamos estar sensível para a gente conseguir enxergar ele. Porque imagine esse paralítico necessitado de ajuda, e se ele falasse, como tem pessoas às vezes, não, eu não quero, não, eu não preciso, não, irmãos, a gente também vai ter um momento que a gente vai ser cuidada. Isso é bênção, porque às vezes as pessoas, mas eu nunca precisei de ninguém, mas uma vez vai acontecer isso. E você tem que permitir e ver o cuidado de Deus com a tua vida. Porque tem gente que já quer levar para o pessoal, não, mas aí eu estou me sentindo humilhado. Não, irmão, sinta-se cuidada pelo Senhor. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele vai levantar pessoas, como levantou aqui na vida desse paralítico, para carregar até Jesus. E quantas das vezes nós não chegamos aqui carregados? Quantas das vezes nós pensamos no decorrer desses meses em desistir, aí alguém veio com uma palavra e falou algo que a gente entendeu que era Deus usando essa pessoa para que a gente não desistisse, para que a gente não parasse, para que a gente não ficasse na metade do caminho. Assim, é essa palavra dessa manhã, e isso é bênção para nossas vidas, porque muitas das vezes nós estamos vivendo adversidades, desafios enormes. E sempre vem a motivação o quê? De parar, de desistir, de entregar os pontos. Mas quantas das vezes no decorrer desse ano o Senhor levantou, preparou pessoas para liberar uma palavra para a nossa vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra para que nós pudéssemos entender que nós não estávamos só, porque tem momento que nós pensamos que nós estamos sozinhos. Tem momento que parece que Deus
nos abandonou. Tem momento que parece que não está acontecendo nada, mas foi o que eu falei, o não acontecer nada é muitas das vezes na tua caminhada, na tua oração, no teu jejum. Deus está mexendo nos alicerces para que a muralha, os impedimentos caiam por terra. E a gente sabe que o alicerce, a gente não vê o alicerce. Não é não? O alicerce ele não fica no chão, não fica tão, ele fica lá. Não dá para a gente ver, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente tem que crer que enquanto nós estamos caminhando, estamos orando, estamos jejuando, Deus está mexendo nos alicerces para que as barreiras, muralhas, os impedimentos caiam por terra, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Então é necessário que a gente aprenda a se permitir a ser abençoado por Deus, a se permitir a ser ajudado por pessoas quando Deus coloca no nosso caminho. Porque quando é de Deus, amanhã não vai estar lançando no teu rosto. Quando é de Deus, não vai estar cobrando o que fez. Se fez, amém, glória a Deus. E se fez, não vai querer, eu estou fazendo porque eu quero retorno. Não, você vai fazer porque Deus está te dando uma ordem. Porque Deus está mandando você ajudar, Deus está mandando tu estar perto, Deus está mandando você orientar. E amém, glória a Deus. E com certeza, vai ser ingrato amanhã. A gente não perde nada, irmãos. A gente só ganha quando a gente faz a vontade do Senhor. Quando a gente entende que é Deus que está dando direção. E aqui a gente vê esse paralítico, né? Ele entrou pelo telhado, mas ele saiu andando. E quantas das vezes nós não chegamos aqui carregados? Quantas das vezes nós não chegamos aqui cansados? Quantas das vezes nós não chegamos aqui sugestionados? Quantas das vezes nós entendemos? Porque às vezes a gente chega, a gente fala assim, eu não sei nem como que eu cheguei. Porque às vezes a gente não sabe. A gente está no automático. Muitas das vezes a gente está na nossa casa vivendo tribulações, vivendo momentos difíceis. A gente tem tudo às vezes para não sair de casa, para não chegar aqui, a gente tem tudo às vezes para sair do trabalho, às vezes foi um dia mau no trabalho, a gente tem tudo para retornar na nossa casa e quando a gente se pega, a gente já está sentado aqui louvando, adorando, chorando, glorificando, ouvindo a palavra e a gente às vezes não sabe nem como a gente... Sabe aquelas pessoas que bebem que às vezes falam assim, eu não sei nem como cheguei em casa? Às vezes a gente vive isso. Graças a Deus não é pelo álcool não que a gente não bebe. Mas às vezes a gente fala assim, eu não sei nem como que eu cheguei aqui, porque a gente sabe que tamanha é a adversidade que nós estamos vivenciando. Essas pessoas não, passaram a madrugada toda bebendo, perde o sentido mesmo, aí alguém, a gente vê, graças a Deus tem sempre alguém às vezes para carregar, botar nas costas e levar para casa. E às vezes a pessoa acorda, não sabe nem quem levou, não sabe nem... Depois que encontra, né? Que fala, eu que te levei para casa. Porque aí perde... Nós não. A gente não perde o sentido dessa maneira, mas a gente sabe que o cansaço, o esgotamento, os desafios, os nãos que a gente vai recebendo, os levantes que a gente vai vivendo, e a gente vê que muitas das vezes a gente tem tudo para não chegar. E a gente fala, não sei nem como que eu cheguei. Eu creio que tem momento que o anjo pega na nossa mão e nos traz. O anjo pega na nossa mão e nos traz, nos assenta aqui e fala, hoje tu vai me ouvir, vai ouvir a minha palavra, eu tenho um refrigério para você, você não vai sair daqui da maneira que você chegou. E isso é bênção. Então a gente vê que a gente precisa se permitir e parar de ficar se boicotando, porque você vai se boicotar. E você é que tem que entender, não, eu não vou me boicotar, não. Mas estão falando isso. Não, não importa. A palavra de Deus diz que contra Israel não há encantamento, que maldição sem causa não há efeito, que nenhuma arma preparada vai... Aí a gente vai para a Bíblia, porque quando a gente ouvir esse tipo de palavra, você tem que lembrar da palavra. Se você ler a palavra, você vai lembrar. Não, nenhuma arma contra mim prevalecerá, o que diz a palavra. Maldição sem causa não tem efeito. Então a gente lembra, por isso que a gente precisa estar lendo a palavra, porque aí, nesses momentos, de imediato, vem a palavra de Deus na vida da gente. Aí traz paz ao nosso coração. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Traz paz ao nosso... Ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Então, no momento que a gente está ouvindo as palavras contrárias, negativas, o Senhor também, através do Espírito Santo que habita em nós, Ele vai trazer à nossa memória as palavras de vitória que a palavra diz, para a gente tomar posse, que nós somos mais do que vencedores, que tudo que Ele conquistou, que nós somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos que Ele deixou, da herança que Ele deixou. Então, a gente toma posse
posse. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a trabalhar favorável a cada um de nós, porque muitas das vezes a gente vai deparar com pessoas que vai se levantar contra a vida da gente. E se eu não tiver, através da palavra, esse entendimento que eu preciso trabalhar favorável a mim, tudo que vier negativo eu vou aceitar. Tudo que vier de negativo eu vou deixar fazer parte da minha vida. Não, eu vou repreender com a palavra, porque a gente vê que lá em Mateus 4 vai falar que Jesus, o que ele fez? Ele venceu Satanás pela palavra. E a gente vai vencer pela palavra, porque quando vir palavra que não edifica, que não glorifica, que não testifica, você vai vencer ela com a palavra. E vai cair por terra todas essas palavras e não vai ter efeito, porque nenhuma arma preparada vai prevalecer. Só vai acontecer algo na nossa vida se Deus permitir. Se Deus não permitir, não vai acontecer. E é isso que nós precisamos crer. Mas esse paralítico, ele teve vitória porque ele se permitiu. E o interessante é que quando ele libera a palavra de perdão, porque o perdão, ele traz cura. E a primeira coisa que o Senhor liberou para esse homem, perdoados estão seus pecados. Ele precisava receber esse perdão de Deus. Porque o perdão, ele traz cura para a vida da gente e para a pessoa, mesmo que a pessoa às vezes não aceite, mas aí a gente fez aquilo que cabe a nós, aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Então, irmãos, que no nome de Jesus, passamos um ano que foi de muitos desafios, muitas adversidades, mas glorificamos o nome do Senhor. Chegamos aqui, está faltando pouco para esse ano ir embora, porque aí eu já quero que ele vá, que já vem o outro logo. Mas glória a Deus, grandes coisas fez o Senhor. Entramos aqui muitas das vezes pelo telhado, mas saímos andando. Chegamos muitas das vezes aqui nos arrastando, mas nos colocamos de pé na hora de ir embora, porque precisamos levantar. Muitas das vezes sentimos alguém nos carregou, alguém nos trouxe. Foi válido também, é bênção de Deus. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque nós nos permitimos. Porque se você se permitir com que Deus entre na tua vida para fazer a obra que Ele precisa fazer, Ele vai fazer. A gente é que precisa se permitir. Então se permita ser cuidada por Deus, se permita viver as promessas de Deus, se permita a deixar Deus trabalhar do jeito que Ele quer trabalhar na tua vida. E quando você entender que você está se boicotando, você fala, não, Senhor, não vou me boicotar não, eu quero viver. Eu sempre falo, a gente precisa querer viver as promessas de Deus na nossa vida. Deus tem nos feito promessa, Deus tem promessa para as nossas vidas e nós precisamos querer viver as promessas de Deus. Promessas que muitas coisas, eu acredito que a gente nem imaginava e Deus liberou para a vida da gente. E Deus liberou para se cumprir, porque tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre no tempo determinado dEle. Então é isso que nós precisamos buscar e querer. Então a gente vê um paralítico que ele chega carregado, os amigos que estavam carregando vê uma necessidade, eles não foram embora. Eles não deixaram ele ali, bom, eu te trouxe aqui e não tem como agora eu te colocar de frente a Jesus. Não, eles tiveram uma ideia, porque assim, o que a Bíblia vai dizer? O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ali, eles tiveram sabedoria de imediato. Eles estavam interessados mesmo em levar aquele homem de frente para Jesus. E aí eles tiveram a sabedoria. Aí a gente fica conjecturando uma multidão dentro da casa, fora da casa. Imagine quando aquele povo começou a pegar aquele homem para colocar pelo telhado. Eu acredito que muitos ali falaram assim, gente, por que eu não tive essa ideia também? Porque às vezes tem coisas que vai acontecer que eu falo, por que você não tive essa ideia? Mas Deus deu para eles. Deus sabia da sinceridade do coração daquele homem. Era necessário. A disponibilidade daqueles homens fez com que Deus desse sabedoria. E teve êxito. O nome do Senhor foi glorificado. Mesmo num sábado, mesmo com doutores da lei, mesmo com fariseu. O milagre, irmão, não tem dia para acontecer. Quando tem que acontecer, acontece. Quando as coisas têm que acontecer, ela acontece. Se está no tempo de Deus, ela vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, agindo Ele, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então, que no nome de Jesus, que possa ser 2026, um ano produtivo para cada um de nós e que nós venhamos nos permitir
a sermos cuidados por alguém. E não fique se sentindo envergonhado, humilhado, porque tem pessoas que acham que nunca vai precisar de ninguém. Isso é o engano do inferno, irmãos. Porque aí a gente fica se achando autossuficiente, e ninguém é autossuficiente. Porque até quem tem muito dinheiro vai ter que pagar alguém para cuidar. E se não for alguém que vai cuidar direito, vai cuidar de qualquer maneira. Vai estar recebendo e vai estar cuidando de qualquer maneira. O que mais a gente ouve é isso. São pessoas, às vezes, que pega as coisas dentro da casa, que maltrata quem está numa cama. Então, a gente precisa entender que nós temos um Deus, que Ele vai usar pessoas, que Ele quer nos abençoar, que Ele quer trazer para a nossa vida novidade de vida. A gente precisa se sentir pertencente ao ambiente onde o nome do Senhor é glorificado. Às vezes você vai estar num trabalho que é hostil, mas você tem que entender, foi o lugar que Deus me colocou, então Deus vai me guardar, Deus vai me honrar aqui. Eu não quero saber, porque a gente vai viver isso a todo tempo. E se nós não tivermos certeza de quem nós somos, por isso que eu sempre falo da nossa identidade em Cristo, qualquer coisa que vir vai nos atingir. Não estou falando que é fácil não, porque às vezes a gente passa por algumas situações que é só Cristo mesmo para nos segurar. Mas às vezes Deus está falando, não é tempo de sair, para que vai sair? Permaneça. Aí Deus dá graça, irmão. Deus não deu graça com o espinho de Paulo? O que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, esse espinho vai ficar aqui. Você está cheio da minha presença. E a minha presença vai te bastar. E esse espinho, você vai ver ele. Você vai saber que ele permanece. Mas a graça é maior. A graça vai abundar. A graça vai sufocar o espinho. E se nós estivermos cheios da graça, sufoca qualquer tipo de perseguição, de luta e de adversidade. A primeira coisa que a gente pede, Senhor, me blinda. Nada que vier dessa pessoa vai me alcançar e vai me atingir. Ponto final. Pede uma blindagem de Deus, para o Senhor nos blindar, trocar muitas das vezes a nossa armadura, porque aí vem, a gente sabe que vem, mas chega aqui, ela baixa, ela não entra, ela não transpassa, ela não vai conseguir, ela vai vir, mas ela não vai alcançar o objetivo dela. Senhor, então me blinda. Me blinda para que nada disso eu possa absorver, ou trazer para o meu pessoal, ou ficar, muitas das vezes, entristecido, cabisbaixo. Não, irmãos. No nome de Jesus, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, e aí vai sendo mais fácil a gente lidar com algum tipo de adversidade, porque vai ter momentos que a gente vai ter que estar em um ambiente que é hostil. E como é que faz num ambiente hostil? Aí o Senhor está falando, aí a gente quer ir embora, o Senhor está falando, tu tem que ficar. Como falou para H, quando H fugiu de Saraí. H fugiu. O anjo encontrou, H, você está indo para onde? Estou fugindo da minha senhora. Volta, permaneça, se humilha, porque há um propósito na tua vida naquele lugar. E aí, o que a gente vai fazer? Tem que fazer, irmãos. Tem que obedecer. E aí a gente vai vendo que depois as coisas vão se encaixando para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Abençoe essa palavra, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, porque muitas das vezes reconhecemos da maneira que chegamos diante de Ti. Nós te louvamos, meu Deus e meu Pai, por cada pessoa que foi instrumento, meu Deus e meu Pai, nas tuas mãos para nos ajudar, para nos motivar, para liberar uma palavra, meu Deus e meu Pai, para que pudesse cair as armadilhas, as ciladas, os dardos inflamados do inimigo na nossa vida. Senhor, toma essa manhã, toma o coração dos teus filhos, toma toda a tua igreja, abençoe todos aqueles que não conseguiram chegar, abençoe todos aqueles, meu Deus e meu Pai, que não estão aqui, mas que faz parte dessa igreja. Pai, que no nome de Jesus, que ninguém venha estar de fora, que no nome de Jesus, que o Senhor possa mandar uma palavra, meu Deus e meu Pai, para os casais, para as famílias, para os lares, para os filhos. Pai, nos guarda nesses dias, nessa cidade, guarda essa cidade, guarda os estrangeiros, os visitantes que estão nessa cidade, tem famílias, tem criança, tem jovens. Pai, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, toma o comércio dessa cidade também, abençoe
Abençoe teus filhos, meu Deus e meu Pai, que estão trabalhando, meu Deus e meu Pai, no comércio. Prospera, meu Deus e meu Pai, abençoe. Que possa ser um mês, meu Deus e meu Pai, sobrenatural. O Senhor pode abençoar com efatá na vida dos teus filhos, meu Deus e meu Pai, que estão trabalhando, que irão trabalhar. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Senhor, se nós estamos agindo de forma que estamos nos boicotando, meu Deus e meu Pai, nos dê sinais. Nos dê sinais, Pai querido, Pai amado. Eu rendo graças a Ti. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela cantata, por tudo que foi feito. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor fez no nosso meio no decorrer desses meses. Obrigado por cada vida que passou por essa porta. Obrigado pela vida dos Teus servos que estiveram, meu Deus e meu Pai, servindo esse lugar. Os obreiros, as diaconisas, meu Deus e meu Pai. Obrigado, porque nós estamos aqui para Te servir. Nós queremos ver, meu Deus e meu Pai, meu Senhor da glória, vidas sendo restauradas, edificadas, transformadas. É isso que alegra o nosso coração. Esses homens estavam dispostos de ver o milagre na vida desse paralítico. E o milagre aconteceu, meu Deus e meu Pai. Não nos deixe sair daqui, meu Deus e meu Pai, carregados não, mas andando de cabeça erguida, glorificando o Teu santo nome, reconhecendo a beleza da Tua santidade, reconhecendo as Tuas misericórdias, reconhecendo, meu Deus e meu Pai, a Tua compaixão. Eu rendo graças a Ti por essa manhã gloriosa, pela EBD que tivemos no decorrer, meu Deus e meu Pai, desses meses. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Continue abrindo o nosso entendimento. Pai, eu repreendo, meu Deus e meu Pai, todo levante, toda seta, todo sentimento de inferioridade, toda baixa estima, tudo aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu te peço, nos blinda, meu Deus e meu Pai, qualquer tipo de palavra negativa e contrária, há poder no Teu nome. Se o Senhor disse que sim, se o Senhor já disse que vai fazer, nós cremos que a Tua palavra é poderosa e é fiel. Meu Deus e meu Pai, então eu te peço que o Senhor possa continuar cumprindo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem falado, meu Deus e meu Pai, nesse lugar, para as nossas vidas. Abençoe, meu Deus e meu Pai, se tiver alguém cansado, esgotado, meu Deus e meu Pai, renova nessa manhã, renova do alto da cabeça a planta do pé, meu Deus e meu Pai, fortaleça, meu Deus e meu Pai, tira o cansaço, tira o desânimo, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, que no nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, o Senhor possa nos visitar. Abra o nosso entendimento, meu Deus e meu Pai, da Tua grandeza, da Tua misericórdia, do Teu amor, da compaixão que o Senhor tem tido com cada um de nós. Pai querido, Pai amado, eu coloco, meu Deus e meu Pai, todos que fazem parte dessa obra na palma das Tuas mãos. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, guarda, abençoe, prospera. Nós ainda temos essa semana ainda, o decorrer dessa semana, o ano ainda não acabou. Senhor, se tem alguém precisando de um socorro, de uma provisão, do escape, meu Senhor da glória, eu te peço que no nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, mande um escape, manda o socorro, manda a provisão, abençoe Teus filhos, manifeste a Tua glória, a Tua graça, meu Deus e meu Pai, toca do alto da cabeça a planta do pé, que todas as barreiras, que tudo aquilo que tem sido impedimento, muralha, toda a resistência do inferno, Pai querido, Pai amado, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, porque há poder no Teu nome, há poder no Teu nome. Renova as forças dos Teus filhos. Pai, o Senhor já perdoou de nossos pecados. Dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Pai querido, Pai amado, e nós queremos viver novidade de vida para a glória do Teu santo nome. Eu rendo graças a Ti e já Te louvo e Te agradeço no nome de Jesus. Amém?